Fala pessoal, beleza? Ó, eu trouxe aqui hoje um vídeo sobre refrigeração. Vou fazer um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos, onde eu vou te mostrar o sistema de refrigeração de um ar-condicionado de janela. Vamos nessa? Então, do início ao fim, você vai entender como que funciona o ar-condicionado de janela, a parte mecânica e a parte hidráulica dele, na parte de gás. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse vídeo rápido sobre refrigeração, ar-condicionado de janela. Vamos lá! Então olha aqui, ó. Vamos começar com o coração da máquina, que é o compressor, tá bom? Então esse retângulozinho aqui a gente vai imaginar que é o compressor do ar-condicionado, tá bom? De janela. O compressor é a peça do ar-condicionado que comprime o gás. Ele faz circular como se fosse o coração do ser humano. Ele faz circular o gás, esse gás refrigerante, que vai na evaporadora, absorve o calor através das moléculas e da vibração desse gás, e depois ele volta pela outra tubulação, retornando para o compressor, tá bom? Então a gente tem aqui o compressor e vamos continuar esse desenho aqui para a gente poder entender como é que funciona o sistema de refrigeração do ar-condicionado de janela. Então eu vou escrever aqui compressor, só para poder manter isso em mente. Saber que esse camarada aqui é o compressor, tá bom? Aqui dentro tem um sistema onde ele faz a compressão, a sucção do gás, tá bom? E é um pouquinho complexo, não convém eu falar isso aqui agora, porque senão vai gastar toda a energia do vídeo falando desse único componente. E não é isso que eu quero falar do sistema como um todo. É superficial, mas é essencial, porque essa parte superficial que eu tô falando aqui, ela leva o gás até o ponto de retirada de calor e traz o gás de volta para o condensador, libera esse calor no ambiente, para fora, né? E volta para o compressor e faz esse ciclo de retirada de calor do ambiente e liberação desse calor para outro lugar, tá? Então é isso que interessa aqui, para que você consiga visualizar todo o sistema de refrigeração, tá bom? Agora as partes mecânica dentro do compressor, isso a gente pode de repente fazer uma aula específica só de compressor. A gente pode até desmontar um compressor e ver como é que é por dentro, mas não é esse o caso agora. Então vamos focar aqui. O ar-condicionado tem esse compressor. Geralmente existe um tubo de sucção que é um pouquinho mais grosso do que o outro tubo, que é o tubo de compressão. Vou colocar assim, cada um para um lado, tá? Então você percebe, normalmente você vai encontrar assim, o tubo de sucção, ele puxa o gás para o compressor, geralmente é um pouquinho mais grosso do que o que comprime, compressão. Ou seja, compressão significa que ele está liberando, ele pega o gás que vem do evaporador, que a gente vai desenhar daqui a pouco, comprime aqui dentro do compressor, tá? E ele libera esse gás comprimido em alta pressão, tá? Aqui para o tubo de compressão, que a gente chama de alta, a gente chama esse tubo de alta, tá bom? Eu vou sublinhar aqui embaixo do compressão, vou escrever alta, porque aqui a gente sabe que o tubo mais fino é o tubo que comprime e é o tubo de alta. O tubo de sucção é o tubo que vem em baixa pressão, e a gente chama esse tubo de baixa, tá bom? Só para saber, o tubo mais grosso do compressor, geralmente na maioria dos ar-condicionados, o tubo mais grosso do compressor vai ser o tubo de sucção, que a gente chama de baixa. O tubo mais fino do compressor, geralmente, é o tubo de compressão. Ele libera esse gás comprimido, a gente chama de alta, tubulação de alta. Já dá para ter um bom entendimento dessa parte, né? A gente precisa interligar essa sucção na compressão, porque isso aqui é um sistema fechado, ele é hermeticamente fechado, ele é blindado. Não entra gás de fora nem sai gás lá de dentro, ele é blindado. O gás que está aqui dentro do compressor comprimido, ele é comprimido através da tubulação de alta, ele volta pela tubulação de baixo. O mesmo gás que passa pelo compressor é o que sai por toda
a mangueira, toda a tubulação de alta, e é o mesmo gás que volta por toda a tubulação de baixa, tá bom? Não vaza nada, o sistema está funcionando. Isso aqui é um sistema teórico perfeito, onde o gás que entra no compressor é o gás que sai do compressor e volta, e fica esse ciclo aqui de refrigeração. Até aí tudo bem? E a gente está imaginando que esse ar-condicionado aqui é um ar-condicionado de janela. A gente também chama por aí esse ar-condicionado de ACJ, tá bom? Ar-condicionado de janela. Beleza. Porém, esse sistema que a gente está fazendo aqui é muito parecido para qualquer tipo de ar-condicionado, tanto de janela quanto split, até mesmo geladeira. Qualquer sistema de refrigeração, o básico é muito parecido. A finalidade do compressor é a mesma, a tubulação de alta é muito semelhante, tubulação de baixa é semelhante, compressor é semelhante, evaporador é semelhante, tudo é muito parecido. Muda alguns detalhes, muda alguma válvulazinha que coloca aqui, ou alguma espessura do tubo que coloca lá, ou a potência do compressor, sabe? Potência de cabos. São vários detalhes que vão mudando. Aí vem a individualidade de cada sistema. Mas o básico, o que faz gelar, o que faz esquentar, é basicamente isso aqui, tá bom? Um compressor, que é um compressor geralmente elétrico, tá bom? Eu vou colocar aqui um 127 escrito, só para a gente poder visualizar isso também, tá? Isso aqui existem vários níveis de tensão, mas eu vou escrever 127 para a gente já saber que é um compressor elétrico, tá? Beleza. Então vamos seguir o nosso desenho aqui do sistema de refrigeração. O compressor pega o gás que está dentro do sistema, libera em alta pressão para uma tubulação mais fina de alta, que a gente chama de tubulação de alta, e ele vai circular no sistema. Aqui dentro existe o gás, tá? Em alta pressão, circulando. Aí eu vou desenhar aqui um condensador, tá bom? Eu vou explicar para que esse condensador. Espera aí. O tubo do condensador também é fininho, geralmente, tá bom? Geralmente o tubo dos condensadores são fininhos também. E ele vem aqui também em alta pressão, tá? Aqui dentro tem gás nesse condensador. Por que o nome dele é condensador? Vou escrever aqui. Condensador. O nome dessa peça é condensador porque, como o nome já diz, ele condensa todo o gás que o compressor comprime. Ele puxa aqui uma quantidade X de gás. Vamos dizer que o sistema tem 100 gramas de gás, tá? A gente inventou um valor aqui. Geralmente o ar-condicionado de janela tem bem mais do que isso, tá? Eu estou simplificando para facilitar o entendimento. Mas se nesse sistema temos 100 gramas de gás, esse compressor vai comprimir esses 100 gramas de gás e vai jogar ele aqui para tubulação de alta, tá bom? Vai comprimir ele e jogar aqui. Então ele, nessa parte aqui do compressor, ele fez uma alta pressão aqui, ó. Então isso aqui está sob alta pressão. Aqui tem vamos dizer que tem uma câmarazinha onde ele puxa, tá? O gás. Então ele puxa um monte de gás aqui, o máximo que ele consegue o tempo inteiro, conforme gira, e ele joga para uma outra câmarazinha esse gás em alta pressão. Como ele não tem para onde sair, o único lugar que ele tem para sair é a tubulaçãozinha aqui, ó. Então ele vai sair em alta pressão o jato de gás aqui para esse tubo de alta, tá bom? Comprimido. E ele vai passando e subindo pelo condensador. Aqui no condensador, ele ainda está em alta pressão, tá bom? E para que serve isso aqui? Quando ele chega aqui no condensador em alta pressão, vou escrever aqui alta pressão, tá bom? Vou até escrever pressão. Alta pressão.
Aqui também. E aqui é baixa pressão. Quando o compressor comprime esse gás e joga ele para o sistema, ele sobe no condensador ou desce no condensador em alta pressão. O que acontece aqui é que o condensador foi feito para ele tá comprimido aqui o máximo de gás possível, essa energia toda condensada, esse gás todo condensado. Por quê? Porque ele pegou o calor do ambiente, que a gente vai ver daqui a pouco, jogou condensado o máximo possível desse gás aqui, muitas moléculas agrupadas, muito condensado. O que vai acontecer? Geralmente existe aqui uma passagem de vento ou uma água passando, alguma coisa que vai fazer essas moléculas esfriarem de novo. Aí eu vou desenhar aqui um ventiladorzinho, tá bom? Vamos imaginar que isso aqui é um ventiladorzinho, tá bom? Aqui tem um ventiladorzinho, vou escrever até 127 também, para você ver que é um ventiladorzinho elétrico. Esse ventiladorzinho vai jogar vento. Vai jogar vento nesse condensador. Para quê? Para liberar calor. Então vamos imaginar que aqui entrou com 120, vamos imaginar uma temperatura legal? 130 graus. Tá bem alto, tá? Não sei se é isso tudo não. Sinceramente, depois a gente pode entrar nesse detalhe. Eu estou inventando um valor aqui de temperatura. Então o meu compressor comprimiu o gás e liberou um gás com a temperatura de 130 graus. Aí aqui ele está 130 graus, aqui nesse começo do condensador. Ele chega aqui no meio do condensador mais ou menos com uns 120 graus. Por quê? Porque o condensador é longo, ele é muito grande, ele tem várias espirais que vai fazendo o gás perder calor. Ele vai perdendo calor. Ele também vai perdendo um pouco da pressão, porque a tubulação é mais fina, mas é comprida. Então ele vai perdendo um pouquinho de pressão. Ele entra com a pressão muito alta e ele vai diminuindo a pressão. Só que depois ele vai se manter de novo nessa pressão. É porque a gente está imaginando um sistema, isso aqui é uma teoria. No final você vai entender o que eu estou falando, tá? Então a gente está inventando um sistema aqui agora, onde a gente tem um compressor, que ele comprime um gás que a gente imaginou. Esse gás é comprimido em alta pressão, entra num condensador em alta pressão, em mais ou menos 130 graus. À medida que ele vai passando pelo condensador, ele vai perdendo calor, porque ele vai transferindo energia para o próprio condensador, o próprio material do condensador, que geralmente também é feito de cobre. Então ele vai perdendo energia. Se ele entrou com 130 graus, ele vai perdendo energia, porque o material geralmente está em temperatura mais baixa. No caso do ambiente, o ambiente está geralmente 30 graus, 40 graus do lado de fora. Então o ar, tudo por fora é menos do que 130 graus. Então há uma tendência de trocar calor. Mesmo que não tivesse ventilador, o próprio material de metal do condensador já ia liberar um pouco desse calor. Então ele ia entrar com mais ou menos 130 graus, mas ele ia perder um pouco de calor. Ele perde um pouco de calor à medida que ele vai passando pelo condensador. Então ele vai diminuindo um pouquinho a pressão. Beleza. Só que quando o ventilador é acionado no condensador, aqui a gente está imaginando que é um sistema de ar-condicionado de janela comum de casa. Então a gente tem um ventilador que faz essa liberação, essa transferência de energia, esse calor, se ele sair daqui, porque é muita temperatura, 130 graus, 120 graus é uma temperatura muito alta. Então isso aqui eu inventei um valor, tá pessoal? Lembrando que eu inventei um valor agora, tá muito alto isso. Não é isso tudo não. A gente pode depois entrar nesse detalhe, mas aqui é uma questão didática. A gente está inventando números. A gente inventou que o motor é um motor de 127, inventou essa temperatura aqui de 130 graus na saída do compressor, inventou que aqui, à medida que o gás vai passando no condensador, ele fica com mais ou menos 120 graus, tá bom? É para fim didático. Beleza. Então, a gente já entendeu que o gás entrou em baixa pressão no compressor, saiu em alta pressão, tá bom? Então ele está aqui em alta pressão, está comprimido, muito gás. Se aqui desse lado tem uma tubulação de 10 metros, que tem 10 gramas de gás, a mesma tubulação do outro lado de alta, com 10 metros, tem 90 gramas de gás. Está quase o gás todo desse lado, tá bom? Beleza, vamos continuar.
Esse gás comprimido vai perder calor pela própria natureza do metal que está carregando ele, que o metal é mais frio, então ele vai fazer o gás perder um pouco desse calor. E também o ventilador vai pegar aqui a temperatura do ambiente. A gente tem então um ventilador que vai fazer diminuir essa temperatura, consequentemente essa pressão aqui dentro do condensador. Então o condensador entrou um gás com alta pressão, mais ou menos 130 graus, a pressão alta. O gás foi circulando, perdendo calor pelo próprio atrito entre o gás e o material metálico que é feito os condensadores, geralmente é cobre. Ele é um bom condutor de calor, então ele perde calor pelo ambiente naturalmente. Mas para ajudar ainda mais, que é essencial, nós temos um forçador, um ventilador que vai passar um vento com a temperatura mais baixa, claro, geralmente 30 graus, a temperatura do ambiente, vai pegar esse vento e vai jogar através das aletas do condensador, que vai fazer essa temperatura baixar drasticamente, tá bom? Então ele vai tirar esse calor do condensador e jogar para fora. Quando você passa atrás de um ar-condicionado de janela, tá aquele calor, aquele vento quente, é porque ele está tirando o calor através do vento. Ele puxa o vento do ambiente, da onde tiver, e joga para fora. Joga aquele vento em cima do condensador e passa aquele vento ali, e o condensador vai liberando calor, vai liberando aquele vento, e ele às vezes estava quase 100 graus, vai para 50 graus, até menos do que isso, tá bom? Então a gente já está na parte do condensador. Para que é feito esse trabalho todinho? Porque a gente quer, ó, vamos seguir aqui nosso sistema de refrigeração. A gente quer que depois que passe pelo condensador, o gás saia menos quente, uma temperatura bem mais baixa. Então, se aqui ele entrou com 130 graus, ele ficou circulando lá, baixou para 50, ele vai chegar aqui nessa outra ponta, muitas vezes com a temperatura muito inferior. Aqui entrou por conta desse trabalho de resfriamento que foi feito com o ventilador, tá? Então aqui vai estar próximo de às vezes 30 graus, vai baixar para 30 graus, tá bom? Bem aqui na pontinha do nosso sistema saindo do condensador. Pode estar 30, pode estar 40, vai depender de vários fatores. Pode estar até 50 graus, tá bom? Vai depender de vários fatores. Por que teve essa temperatura tão bruscamente reduzida? Entrou com 100 e pouco, 130 quase, baixou para 30 graus, 30, 40, 50 graus. Porque teve essa troca de calor, é isso que a gente chama de troca de calor. Pegou uma temperatura muito alta, através da tubulação de cobre, mais o vento externo, baixou essa temperatura. Por que a gente fez isso? Porque aqui na pontinha do nosso sistema de refrigeração, de ar-condicionado de janela, tem uma pecinha que a gente chama de capilar, que ele que vai fazer um trabalho aqui muito interessante, que é de evaporar esse gás. Ele vai evaporar o gás que está ainda quase em alta pressão ainda, 30, 40 graus de temperatura, ele ainda está uma pressão alta. E ele vai passar aqui pelo capilar. Esse capilar é também, ó, vou desenhar aqui, ele é um tubinho fininho assim, ó. Aqui dentro passa gás, tá bom? É um tubinho fininho. A gente chama de capilar porque ele é muito fino, mas é um tubinho que passa gás por dentro, tá bom? Aqui eu vou desenhar como se fosse um araminho, mas ele é oco por dentro. Então o gás vai vir passando aqui por ele, ó. Vem passando pelo tubo, quando chega aqui ele entra no capilar. Só que aqui ele tá com a pressão ainda alta, né? Que a gente sabe aqui dentro do tubo, que ele tá a temperatura alta, próximo de 50 graus, ele vai passando. Quando ele chega aqui na entrada do capilar, ele ainda está com uma temperatura um pouco elevada e uma pressão também um pouco elevada. Só que quando ele chega aqui e encontra o capilar, ele é forçado a diminuir a pressão, a diminuir a temperatura e a evaporar, porque ele não tem outra opção. Então aqui a gente tem esse capilarzinho, ó, que vai seguindo dentro do sistema. Às vezes você vai encontrar ele assim, ó, enroladinho assim, ó, tá bom? Aí vai enroladinho, isso aqui é uma coisa só, tá? Aí ele enroladinho em algum lugar lá e vai seguindo aqui esse capilar. Se esse capilar entortar, quebrar, rachar, amassar, qualquer coisa, não funciona o ar-condicionado, tá bom? Esse sisteminha aqui tá passando todo o gás. Vamos imaginar que nós temos 100 gramas de gás. Esses 100 gramas de gás que está circulando todo o sistema
todo esse sistema que a gente está desenhando aqui tem 100 gramas de gás fictício, tá bom? Esse 100 gramas de gás está circulando pelo compressor, pela tubulação, ele vai passar aqui todinho, esse 100 gramas de gás, pelo capilar, tá? Então vai passar de pouquinho em pouquinho. Sai daqui em alta pressão, vem aqui evaporando em baixa pressão, tá bom? Além dele estar sendo empurrado, esse gás está sendo empurrado pelo compressor em alta pressão, aqui pelo lado de alta, e chega aqui no capilar, ele está sendo empurrado também de alta pressão, já começa a ir para uma baixa pressão, porque ele é forçado a diminuir um pouco a pressão aqui, nesse capilar. Ele também está sendo sugado por aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar aqui na sucção de novo, tá bom? Por enquanto a gente já entendeu que o compressor comprimiu um gás que a gente imaginou, que tem mais ou menos 100 gramas. A gente imaginou que ele jogou em alta pressão esse gás para o sistema que vai condensar esse gás, que a gente chama de condensador, que nada mais é do que uma tubulação de cobre grande, enrolada em algum lugar, que tem aletas feitas para facilitar a passagem do vento para liberar o máximo de calor possível. Depois que o gás sai daqui da saída do condensador, passa pelo condensador, sai daqui na saída, entra no capilar, ele não tem opção. No próprio capilar ele já diminui muito a pressão, e quando ele chega aqui, porque ele não tem como ter muita pressão aqui dentro do capilar, porque é muito fino. A pressão é alta, mas ele não tem capacidade de juntar muita energia, porque não tem muito espaço. Aí quando ele chega aqui na entrada do evaporador, ele tenta liberar o máximo de energia, o máximo de pressão possível que ele consegue, o máximo de gás possível. Só que mesmo assim, como tem pouco gás aqui dentro desses aspiraizinhos aqui, que a gente chama de capilar, ele vai liberar uma quantidade pequena de gás aqui dentro do nosso evaporador. Por isso que chama evaporador, porque ele pegou todo aquele gás condensado, passou por todo esse processo de perda de calor aqui, passou pelo capilar, diminuiu a pressão. Aí quando ele entra aqui na entrada do evaporador, vem aquele jato de gás, já numa temperatura muito mais baixa, porque ele perdeu a temperatura todinha aqui que ele podia, e entrou aqui numa temperatura, às vezes aqui na entrada tá 10 graus, vamos botar 19 graus, vamos botar um número, tá bom? 19 graus. Aqui na saída do capilar, quando ele evapora aqui, ó, no evaporador, no comecinho do evaporador, ele já tá com, vamos botar uma temperatura bem baixa, 19 graus negativo. Ó, 19 graus negativo. Por que aconteceu isso? Ele tá aqui na temperatura positiva, vamos botar aqui 10 graus? Vamos botar 10 graus. Nessa pontinha que ele tá, porque ele está muito perto do evaporador, ele acaba pegando um pouco da temperatura do evaporador. Então, se ele está 10 graus aqui na entrada do evaporador, bem na pontinha do capilar, quando ele evapora o gás aqui e entra no evaporador, ele já vai baixar para, por exemplo, 19 graus negativo. Tudo isso são números fictícios, pessoal, mas na prática é muito próximo disso. A gente pode fazer na prática mesmo e a gente vai ver que é próximo disso, tá? Beleza. Aonde que a gente está agora? A gente já entendeu que o compressor pegou o gás todinho, comprimiu, jogou esse gás em alta pressão para dentro do sistema de condensador, fez o condensador liberar o máximo de calor possível, perder o máximo de calor possível, porque está muito quente, tirou aquele calor do ambiente, jogou no condensador, o ventilador tirou o máximo de calor possível, jogou esse gás em alta pressão, ainda em alta pressão no capilar. O capilar, como não tem por onde correr, automaticamente fez a pressão baixar um pouco aqui dentro, além de diminuir drasticamente a quantidade de gás que passa. Quando ele chega aqui na outra pontinha do capilar, na entrada do evaporador, o evaporador é grande, então evapora o máximo de gás aqui o tempo todo. Então a gente fez o gás circular todinho e fica esse fluxo constante de gás aqui no evaporador. Nesse momento ele baixou a temperatura para uma temperatura muito abaixo de zero, vamos imaginar aqui que é 19 graus negativo. E aqui também nesse evaporador a gente tem um outro ventilador. Vamos desenhar um ventiladorzinho aqui, tá bom? Ó, o ventiladorzinho que vamos escrever aqui 127 volts também, só para não perder o costume. Esse ventiladorzinho de 127 volts, ele também vai puxar o vento através das aletas do evaporador
que está aqui com a temperatura média, vamos botar de 15 graus negativo. 15 graus negativo. Ele vai pegar essa temperatura de 15 graus negativo e vai puxar o máximo de vento possível e vai espalhar pelo ambiente. Vamos dizer que o ambiente aqui tem uma temperatura de 30 graus, tá? Aí a gente tem um gás circulando aqui com 15 graus negativo. O vento que vai passar por aqui vai passar por uma temperatura de, às vezes aí uns, sei lá, 5 graus negativo, 5 graus positivo, tá bom? Vai passar um vento aqui nesse ventilador de mais ou menos 5 graus positivo. Por que é 5 graus positivo? Porque existe sempre troca de calor, perda de energia. O gás passa por aqui com 19 graus ou com 10 graus negativo, tá? Vou botar 10 graus, tá? Uma coisa mais próxima do ar-condicionado. 10 graus negativo. Só que quando ele vai, o vento passa aqui por ele para puxar esse vento para liberar para o ambiente, existe troca de calor, troca de energia. Então o gás que está a 10 graus já passa essa energia pelo vento, já perde energia e o vento já sai com 5 graus positivo ou com 4 graus positivo. E conforme ele vai se misturando com o ar do ambiente, aí você já não consegue nem medir mais direito, mas ele vai ter uma tendência de baixar. Vai existir essa troca de calor. O ambiente que está 30 graus vai querer fazer o ar ficar o mais quente possível, vai ter essa troca de energia vindo daqui, querendo esquentar. E o que está frio aqui, 5 graus positivo, bem frio, vai querer baixar essa temperatura do ambiente. Então, se eu tenho um termostato lá com, vamos imaginar, tá? Um termostato com a temperatura de 18 graus. Botei lá no ar-condicionado que eu quero que o meu ambiente fique 18 graus. Esses 5 graus do meu evaporador, esses 5 graus aqui, vai ficar trocando calor constantemente com o ambiente para fazer esse 30 graus baixar. Então, se o objetivo do meu termostato é fazer o sistema de refrigeração trabalhar para transformar o ambiente lá, vamos imaginar que isso aqui é uma sala, tá? Esse retângulo aqui é uma sala. Então, vamos dizer que essa sala está 30 graus e o meu ar-condicionado consegue liberar um vento com 5 graus, que eu coloquei aqui, ó, 5 graus. Tem uma diferença de 25 graus aqui, não é? O ambiente está 25 graus mais quente do que o ar-condicionado. Então o ar-condicionado vai ficar trabalhando constantemente para recolher o máximo de calor possível através do vento, para fazer esse gás aqui esquentar. Vai haver uma troca de calor. Essa energia do ambiente, esse calor do ambiente vai vir para as moléculas do gás que circula aqui dentro do sistema e vai ser puxada de novo aqui, ó, pela nossa sucção. Chegamos na sucção de novo, ó. Aqui o gás vem já em baixa pressão, muito baixa, e ele já vem, ele entrou aqui embaixo, tá vendo? Ele tá aqui em um jato de gás. Ele continua em jato de gás aqui dentro do sistema e ele vai sendo sugado de volta aqui pela nossa sucção, que é a nossa baixa. Aqui, lembrando que essa parte aqui do evaporador é tudo baixa pressão, tá? Depois que a gente sai desse ponto aqui do capilar, tudo aqui do capilar até esse ponto aqui, ó, do compressor é baixa pressão. Do capilar até o ponto de entrada de sucção do compressor é baixa pressão, tá? Até dentro do próprio compressor existe baixa pressão, mas esse é assunto para outro momento. A gente está simplificando a vida. Do ponto de saída do nosso capilar, que é o fiozinho fininho, é o tubinho fininho, até a entrada do compressor de sucção é baixa pressão. Aqui vai estar, como um ar-condicionado de janela, vai estar mais ou menos isso, uma temperatura de menos 10 graus aqui dentro. Aí ele vai perdendo essa energia. Aí, ao invés dele ele entra aqui com menos 10 graus, quando chega aqui na metade do evaporador, ele já está, sei lá, vamos botar aqui um valor aqui distante, ó. Ele já vai estar com, sei lá, 5 graus negativo, tá? Porque ele vai perdendo essa energia. Ele entrou muito frio,
Só que como vai havendo uma troca de calor aqui, ele já não vai mais estar na metade dele com 10 graus negativo, ele já vai estar com 5 negativo. Quando ele chega aqui, nesse ponto mais perto do compressor, ele já vai estar com, vamos botar, 1 grau negativo. E ele vai puxando toda esse calor do ambiente através do nosso ventilador que a gente já viu aqui, beleza? Então deu para entender, né? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha também gostado do vídeo, e se você já é um técnico experiente, deixa seus comentários aqui com algumas considerações, pode dar opiniões também, pode dar sugestões e pode também ensinar a gente alguma coisa que você saiba que seja relevante. Aguardo o seu comentário aqui, tá bom?